Shalom. Bendito seja Adonai, nosso Deus, que nos dá a sua graça, que nos dá a vida, que nos desperta para Ele. E hoje, como vocês podem ver pelas minhas roupas aqui, muito frio aqui na minha cidade, né? Mas a Torá nos aquece, esse amor de Deus nos aquece, nos faz nos aproximarmos mais e mais dele, né? E eu quero trazer hoje para você um assunto pertinente à criação, sobre os primeiros versículos das Escrituras, né? Os primeiros versículos de Bereshit, de Gênesis, e mostrar para você que há um paralelo, muitas vezes, entre a ciência e a fé, e também, às vezes, há um momento de congruência, né? Um paralelo quando caminham lado a lado e às vezes não percebe, né? A ciência não percebe. Eu quero mostrar para você de que a ciência, muitas vezes, ela atesta coisas baseadas em teorias, não em uma realidade científica em si. E também que muitas vezes a ciência, ela praticamente diz o que está ali nas Escrituras, só não admite o fato primordial, que é a existência de um Criador, que é o nosso Deus, o Criador do universo. Então hoje eu quero trazer para vocês sobre exatamente isso, sobre a criação de toda essa maravilha chamada universo, a criação da Terra, de uma maneira tão especial. Se nós olharmos num plano de fundo, Aristóteles, que viveu lá pelo ano 384 a 322, antes da Era Comum, ele tinha uma visão de que o universo era eterno, não no sentido de duração para frente, mas que ele sempre existiu. Nós sabemos que o universo ele foi criado por Adonai para ser eterno, mas ele foi criado, então ele teve um momento da criação. E é isso que vai distinguir a visão de Aristóteles, a visão de muitos cientistas que tinham uns séculos atrás, se ensinavam, inclusive, alguns séculos atrás, que o universo sempre existiu e sempre existiria, colocando em xeque, ou seja, não admitindo a existência do Criador, como aquele que criou todo o universo. A ciência evoluiu, ampliou o seu saber e chegou à conclusão de que o universo teve uma criação. E nesse processo de entender, de compreender que houve uma criação, a ciência coloca um ponto inicial como a origem de todo o universo, e ela chega num ponto também crucial, que se existe uma origem, se existe uma criação do universo, necessariamente tem que haver um Criador. Não pode haver o por acaso. Não existe, cientificamente falando, eu não estou nem falando em questão de fé, cientificamente falando não existe o acaso. É impossível que haja o acaso. Então, quando nós olhamos a criação do universo, nós nos deparamos com expressões como eternidade e tempo. São duas coisas que não batem, né? O tempo e a eternidade são diferentes em si. O tempo requer um limite cronológico. A eternidade extrapola toda e qualquer compreensão da cronologia. Então, o que eu quero mostrar para você é que muitos cientistas, até famosos, como o Gaiman e Alpher, eles admitem que houve lá uma explosão de um plasma cósmico que existia lá na visão deles, na teoria deles, há 14 bilhões de anos atrás. E esse plasma cósmico explodiu, e aí a poeira cósmica resultante foi girando, foi se agregando, congregando, ali foi formando todos os astros que existem no universo, inclusive a Terra. E aí, Arnold Benzies e Robert Wilson, eles juntamente com um projeto da NASA, eles estabelecem de que se é possível ter havido uma explosão do inicial, ainda devido a ser um gigantesca essa explosão, poderia se gravar os sons, os primórdios, os micro-ondas dessa grande explosão. E aí eles fazem um experimento, usam equipamentos sofisticados e gravam o som que seria o resquício da grande explosão, que eles chamam de Big Bang. Vou colocar aí para você uma ideia desse som, né? O som gravado então pela NASA. Presta atenção aí.
Bom, você ouviu aí, né? Então isso poderia ser desconcertante. Olha, nós conseguimos gravar o som da criação do universo, do momento em que o universo surgiu. Só que você cai no dilema, cientificamente, se você tem um plasma cósmico que atingiu uma altíssima temperatura, energia tamanha que explodiu, e o plasma cósmico? Quem criou esse plasma cósmico? Quem deu origem a essa matéria, essa energia cósmica que veio a se transformar de uma maneira tão organizada, tão perfeita em galáxias, planetas, estrelas de dimensões diferentes, asteroides, cometas, colocou todos em suas devidas posições, que estabeleceu tanta organização no universo. É impossível não estabelecer alguém como o criador de tudo isso. Você não pode admitir que uma obra de arte num museu, ela surgiu do nada. Você não pode admitir que na rua você tem lá uma casa que você considera bonita, que ela simplesmente surgiu do nada, que os tijolos foram se juntando ali, e foram formando, surgiu o ferro, formou a janela, aí as madeiras se encontraram, formaram o telhado. É impossível, você tem que ter alguém que fez tudo isso. Você não pode olhar para um relógio, desmontar esse relógio e dizer, olha aqui, as coisinhas todas se encontraram e formaram essa caixa metálica bonita que conta as horas. É preciso de um criador. Mas só que a ciência ela não quer, a maior parte dos cientistas não quer admitir um criador. Então quando nós olhamos o Stephen Hawking, um grande cientista com certeza, uma das grandes mentes do nosso século, ele teoriza sobre a criação do universo, sobre as leis que regem o universo, e aí ele chega num ponto que ele também, mesmo negando sempre a Deus, ele chega a um ponto que ele percebe que ele cai no mesmo dilema, de que tem que ter um Criador. Só que ele não admite. Eu vou ler aqui as palavras dele para vocês terem uma ideia. Desde que o universo tivesse um início, poderíamos supor a existência de um Criador. É uma frase dele. Ele diz assim, porém eu me nego a aceitar isso. Uma coisa é você chegar ao ponto de saber que existe Deus como Criador, e a outra você dizer, mas eu me nego a aceitar isso. Se você diz que se nega, é uma questão de fé, não é uma questão de inteligência ou de sabedoria. E o próprio Stephen Hawking, quando ele faz toda a análise física, matemática da criação do universo, ele diz, olha, sempre existiram leis aqui que regem todo o universo. Isso é notório, todos nós sabemos disso. Né? Claro, até agradecemos aos cientistas por nos revelarem essas leis, como elas procedem e tal. Mas quando ele chega lá no ponto inicial do universo, ele chega à conclusão de que era impossível que as mesmas leis que regem o universo estivessem agindo ali naquele momento. Não daria certo, não teria o universo. Então ele mesmo diz, ele coloca lá no livro, eu comprei esse livro para inclusive confirmar essa declaração dele, não, é o universo numa casca de nozes. Ele diz assim, aqui, nesse ponto inicial da criação do universo, né, ele diz assim, aqui nesse ponto existiram leis estranhas, não conhecidas. Por quê? Porque o universo ele tem leis que o regem da criação para cá. Mas a criação não tinha uma lei para fazer ele surgir. Ele foi criado de um ato maravilhoso, miraculoso de Adonai, de nosso Deus. E aí eu quero levar você a olhar o primeiro versículo das Escrituras. Ele é muito interessante. Ele em hebraico, ele já diz exatamente o que eu estou falando aqui sobre a criação. Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus. Et Shamayim et Haaretz. Significa o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. E você, se analisar os versículos, as palavras, Bereshit ele estabelece um ponto que é no princípio, ali, naquele momento exato. Só que a palavra Bereshit, ela tem uma característica, ela não significa no começo. Ela tem um significado muito maior. Bet, que está na frente de Reshit,
esse Bet, letra B, está ali na frente de Bereshit, ele faz uma evocação reflexiva, ou seja, no princípio do princípio. O princípio é Adonai. E no momento que ele decidiu, o universo foi criado. Então, a outra coisa que chama atenção você, a palavra Elohim, não é usado Adonai, não é Bereshit, Adonai, mas é Bereshit, Elohim. Porque Elohim, ele evoca, na tradução do hebraico, a ideia de poder, de legislador, de criador. Então, sempre que você vê nas escrituras sagradas, não Adonai, mas Deus, você tem ali a tradução da palavra Elohim. E você pode notar que está associado a um ato de juízo divino ou um ato de criação. Porque essa é a expressão hebraica que evoca a ideia de criação. Então, ao mesmo tempo de juízo. Por quê? Porque Deus estava estabelecendo, então, a partir dali, a partir da criação, a partir de Bereshit, as leis que regem o universo. Então, o Stephen Hawking, ele conseguiu compreender e captar que o universo segue leis. Mas as leis foram criadas no princípio, em Bereshit. Ou seja, a partir do momento que Deus criou o universo e a Terra, as leis foram criadas. Mas antes desse momento não havia leis. Agora, um outro grande detalhe. O universo não segue a mesma velocidade do tempo que os cientistas tentam enquadrar. 14 bilhões de anos, 20 bilhões de anos atrás o universo surgiu. Por quê? Porque ele não surgiu de uma maneira transformadora, evolutiva, como as coisas estivessem acontecendo. Como é que você diz? Bereshit bara Elohim. Bara é um verbo que significa criar, e ele é sempre atribuído a Deus. Sempre num processo de criação miraculosa é bara. Porque nós temos outros dois verbos, Asiá e La'asot, que também definem criações, formar, formação, que não são necessariamente originados num poder miraculoso de criação de Deus, mas sim num processo transformador. Exemplo, a vegetação surgiu da terra. Não foi um ato, agora, um bará, que a vegetação surgiu. Não, ela surgiu através de um elemento que já existia, a terra. O homem. O homem foi criado do pó da terra. Uma maneira de dizer que ele foi criado da terra. Esse criado já não é um bará. Ele foi criado a partir de uma matéria pré-existente, que era a terra, o pó e a terra, os elementos da terra. Então já não é mais o bará. Então, Bereshit bara Elohim, ele te conduz a um criador. E ele fala, Bereshit bara Elohim, Et Shamayim, está no plural, Shamayim é céus. Então ele criou todos os céus. Não só o céu aqui da terra, a atmosfera, mas ele criou até o céu onde estão os astros, as estrelas, as galáxias, tudo. Quando os cientistas analisam hoje, muito mais com capacidade, eles analisam e percebem que a matéria escura que está no universo, que você olha no céu noturno, ela não é um vazio, ela existe uma matéria escura ali, existe uma energia escura e uma matéria escura. É como você tivesse algo palpável e os astros estivessem nesse algo palpável, nessa matéria que é incompreensível ainda para a ciência. Então, os cientistas chamam de matéria escura e de energia escura. Quem mantém os astros nos seus devidos lugares, posições e rotações. Isso envolve, sim, leis físicas e matemáticas. Mas toda lei precisa de um legislador, precisa de alguém que criou essas leis, que é aquele que fez o bará, a criação, é Deus. Então, toda a criação foi criada, Bereshit bara Elohim, Et Shamayim, Et Haaretz, os céus e a terra foram criados ex nihilo, ou seja, no nada, do nada. A ideia do bará é que evoca a criação do nada. Ou seja, não havia nada e de repente existiu pelo ato de criação. E como foi criado por Deus, ele não necessitava de nenhum processo evolutivo. Ele não precisava criar um plasma que explodisse, que virasse se juntasse a poeira aqui, a poeira cósmica ali, por lá, e girasse um planeta Terra, ou um Marte, ou um Vênus, uma galáxia. Não. Ele criou tudo isso já
com essa cara, com essa feição, com esse formato, porque é um ato de criação. Então quando você olha para a Terra, você vai olhar que tudo na Terra já é perfeito. Você tem lá a vegetação, por exemplo. As árvores já nasceram com cara de árvore, não nasceram sementinha, que foram germinando, e aí viraram um arbusto, aí depois viraram uma árvore, e aí reproduziram, não. Elas já nasceram árvores com poder reprodutivo. Os animais surgiram já com a sua forma adulta, em sua forma adulta. A galinha não nasceu ovo que foi chocado e aí virou um pintinho, não, nasceu galinha. Todos os animais, todas as plantas já nasceram no formato adulto e perfeitos, mas surgiram de algo que já existia, que era a terra, né? O mar, as águas, a terra. O Talmud tem uma expressão muito interessante que diz assim: Komase bereshit bekomatan uvetsionan. Esse Komase bereshit bekomatan uvetsionan, numa tradução livre seria: todas as criaturas foram formadas em sua altura e beleza completas. Ou seja, o Talmud ele chegou à conclusão, os sábios do Talmud chegou à conclusão: olha, tudo já surgiu de maneira perfeita, completa e bela. Por isso as expressões ali, e viu Elohim que era bom, viu Deus que era bom. Ele está mostrando para nós que tudo já nasceu, foi criado, né? Não nasceu, foi criado de maneira completa, perfeita, plena e bonita. Não houve um processo de evolução até se chegar a tal espécie, até se chegar a tal coisa. Não. Dá até para imaginar um cientista viajando numa máquina do tempo, chegando no momento da criação, e ali ele está lá diante das árvores, ele vai lá, faz uma análise do tronco da árvore, vê os anéis, aí ele vê e diz: olha, essa árvore aqui tem 20 anos, tem 30 anos, tem 50 anos de idade pelos anéis. Só que ela foi criada há 1 bilionésimo de segundo atrás. Bará. Ele chega para Adão e ele se surpreende: olha, tem um homem aqui e uma moça, né? Uma jovem, a Eva. Ele disse: olha, eu aqui analisando cientificamente que eu dou para ele uns 20 anos de idade. Aí ele vai lá e pergunta para Adão, né, uma suposição: aí, Adão, por favor, qual é a data do nascimento e quando é que você nasceu, qual é a sua idade? Ele diz assim: data de nascimento? Minha idade? Não sei dizer o que é isso. Eu sou assim há algumas frações de tempo, não sei. Eu já sou assim, eu sempre fui assim, ele diria, né? E aí o cientista em logo: tá, mas como é que foi a sua infância? Infância? O que é infância? Vou dizer que você não teve adolescência. Adolescência? O que é adolescência? Porque ele nasceu jovem. Ele já foi criado jovem. Ele já surgiu jovem, ele foi formado jovem. Ele e Havá. Então, o tempo, na semana da criação, ele não corresponde ao tempo após o Shabat da criação. Veja bem, tudo foi criado no versículo 1 lá, né? Bereshit bara Elohim, Shamayim, et Shammai, et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo foi criado ali. Nesse chamado dia 1. Note que não é o primeiro dia. Não existe ali primeiro dia na tradução. Ou no hebraico. Na tradução, algumas Bíblias traduzem assim. Mas no texto original diz dia 1. Ou seja, é Had. Esse 1 é Had em hebraico. A mesma expressão que se refere a Deus. Chamar Israel, Adonai, Elohim, Adonai Had. Adonai é um. É indivisível, não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 5. É algo que a nossa mente não consegue muito compreender, mas ele está dizendo exatamente 1. Então, naquele dia 1, todo o universo foi criado, inclusive a Terra. A partir do segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, nós vamos ter um desenvolvimento formativo de toda a criação, ou seja, toda a vegetação, todos os animais e do homem. Mas tudo já estava potencializado para acontecer.
Então, aquela semana da criação, ela não segue os padrões cronológicos, ela não segue o relógio que hoje nós temos. Porque ela é uma semana muito especial. Foi tudo desenvolvido de uma maneira muito especial. Bara, Asiá, Lassut, os verbos hebraicos usados ali. E isso, quando chega o Shabá, não, você tem lá os seis dias da criação, né? Quando chega o Shabá, nós encontramos a palavra Shabá ali, o primeiro Shabá, e que Deus, na Bíblia fala lá que Deus descansou. Na verdade, tem um outro significado, a palavra Shabá, que às vezes as pessoas só interpretam como se fosse um dia de descanso. É um dia de cessação da obra. Ou seja, o que as Escrituras estão nos informando ali é que toda a criação foi criada, concluída. Daqui para frente não há mais criação. Mas se nós olharmos lá os textos que Deus abençoa e faz com que a vegetação frutifique, que os animais se multipliquem e que o próprio homem se multiplique, aí nós temos então a procriação. Mas todas as espécies foram criadas ali. A partir dali não há mais novas espécies, só a procriação. Por isso o Shabá ele marca a cessação da criação. Por isso que é o dia que Deus ordenou para que nós guardássemos, não foi o domingo. Deus ordenou que nós guardássemos o Shabá para que nós o reverenciássemos, o adorássemos, o louvássemos como o Criador. Por isso o Shabá ele tem que ser a cessação das nossas obras materiais, humanas, e parar ali e nos dedicarmos ao Criador, de adorarmos, de louvarmos ao Criador. Eu quero que você entenda isso. Não há como você usar os mesmos parâmetros científicos para a semana da criação. O tempo, ele, como diz Maimônides, um dos nossos grandes sábios, ele é um acidente da criação. O que é um acidente da criação? Que ele foi resultado da criação. O tempo não existia. Ele só passou a existir a partir da criação. E o Shabá, ele é um divisor entre aquela semana diferenciada da criação, em que tudo aconteceu naquele período de 6 dias, e ele marca então uma nova linha agora, uma linha temporal, que vai ser o relógio que nós usamos, o calendário que nós usamos, a medida de tempo que nós usamos, que os cientistas usam. Então, quando os cientistas atribuem bilhões de anos, é porque eles não entendem, não compreendem que o tempo só foi existente a partir do Shabá para cá. Por isso que nós, no calendário hebraico, nós usamos outro tipo de medição do tempo. Nós dizemos que nós estamos, para você ter uma ideia, nós estamos em julho de 2023. Então nós estamos no ano 5.783. Se passaram 5.783 anos após esse Shabá da criação. O universo, a Terra, a criação tem 5.783 anos. Ou melhor dizendo, aconteceram há 5.783 anos atrás. Por quê? Eu consigo voltar no tempo até 5.783, até o Shabá. Aí do Shabá para trás, que é aquela semana da criação, já é outro tempo. E Deus não precisa de bilhões de anos para fazer a criação. Seria difícil até imaginar bilionésimos de segundos, mas tudo surgiu em cada... Vejam que eu estou falando surgir, hein? Tudo surgiu em cada dia, mas tudo havia sido criado já no dia 1. Tá? Dá para entender isso? Isso é muito importante que a gente tenha em mente, né? Quando a gente vê a ideia da criação, ela precisa ser concebida, e os cientistas notam isso, eles percebem isso, de que há um dilema na ciência. Albert Einstein dizia que a ciência e a religião, ela caminha cega, porque a fé nos leva à sabedoria, nos endereça ao Criador. Negar o Criador é loucura. Ele existe e ele criou tudo. Então o Bereshit Bará já nos dá uma lição de quem criou, como foi criado. Você vai gostar também dos próximos versículos. Nós vamos falar sobre o estado inicial da terra,
Nós vamos falar sobre a luz que deu origem ao dia e à noite. Vamos falar da criação da vegetação, a criação dos animais, antes, porém, sobre o sol e a lua, e depois, no ápice da criação, que é o próprio homem. Cada vídeo nós vamos tratar de um versículo ou 2 versículos para entendermos melhor o que o hebraico nos revela. Por enquanto, eu quero que você guarde isso no teu coração. Bereshit bara Elohim, no princípio, criou Deus, et shamayim, os céus, et haaretz, e a terra. Notem que Deus poderia ter dito, Deus criou o universo. E a gente entenderia que a terra estava criada ali já nesse ato da criação. Mas ele deu um destaque. Porque a terra também foi criada nesse momento. E ela foi individualizada, particularizada para algo muito especial, muito glorioso. Motivo dos nossos próximos vídeos. Que Adonai te abençoe e te dê esse prazer de estudar a Torá. Até mais.